convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 1. O livro que fala da revelação que Jesus traz da parte de Deus. Nós vamos ler o capítulo todo. O tema de hoje, sou aquele que vive, palavras do próprio Jesus. Quando ele se apresentou como aquele que vive. E João registra assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. João, às 7 igrejas da província da Ásia, a vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho do homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a neve, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram, sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como a chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando vi, caí a seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Amém? Vamos orar mais uma vez. Deus querido, obrigado pela tua palavra. Nós te agradecemos, ó Deus, a liberdade que temos de poder ler, proclamar, pregar e vivê-la, ó Deus. Te pedimos que nosso coração contemple esse grande privilégio e o aproveite de maneira excelente. Então, ó Deus, vem guiar a nossa mente, o nosso coração nesta hora, para compreendermos a tua palavra. Teu Santo Espírito aplique em cada um de nós a tua vontade. A nossa oração no nome precioso do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Já lhes contei de um professor que gostava de ler a Bíblia e chegar no Apocalipse, porque exatamente quando chegava no Apocalipse, ele conseguia perceber que a igreja vence. Então, quando você lê a Bíblia, e você deve ler a Bíblia, deve conhecer assim as histórias que vão se sucedendo, desde o Gênesis, já começa parecendo que dá tudo errado, não é? Porque o homem e a mulher pecam
e são expulsos do paraíso. E dali em diante, você encontra tudo o que acontece por causa do pecado. E você encontra guerras, morte, assassinato, incesto, traição, tudo que é mazela que existe no mundo, a Bíblia começa a contar. De tal maneira que você fala assim, nossa, os servos de Deus falham, os homens de Deus falham, o povo de Deus falha. E isso vai se sucedendo ao longo das páginas da Bíblia, de tal maneira que quem pode ler a Bíblia fala assim, nossa, mas nunca dá certo, está sempre dando alguma coisa errada, sempre que parece que o plano vai funcionar, acaba dando começa a ratear, né? Parece aquele carro que começa a ratear e a coisa não vai, não funciona. E parece que você, não sei se você por vezes se encontra ou se identifica com essa situação, quando parece que as coisas não vão, parece que está patinando e a coisa não funciona. E a gente canta, por exemplo, essa música que fala, vem com o teu poder trazer cura sobre a minha vida. E a gente fala assim, poxa, mas eu ainda não experimentei uma cura, que seja uma cura definitiva, de uma vez por todas, de uma lembrança, de uma mágoa, de um trauma, de algum problema que eu tenho. Sempre parece que está faltando alguma coisa. Há uma carência dentro de cada um de nós. Dostoiévski falava que dentro de cada ser humano existe um buraco do tamanho de Deus, que só Deus supre aquilo ali. Ele pode buscar em todos os lugares. E esse sentimento desta carência parece que passa por todas as páginas da Bíblia, porque sempre parece que o plano de Deus não conseguiu ser concretizado. Sempre parece que alguém falha, que há um erro, que há um problema. É só quando Jesus vem que o plano perfeito de Deus é realizado. Ali Jesus faz de maneira perfeita a nossa salvação, a nossa libertação da pena do pecado. Ali Jesus nos coloca dentro da igreja, o seu corpo místico. Ali Jesus nos coloca na família de Deus, e isso é resolvido, de uma vez por todas, definitivamente. A gente pode ter certeza disso. Onde estivermos no mundo, podemos nos apresentar como filhos de Deus. Em alguns lugares do mundo isso vai ser um problema, tá certo? Mas você pode fazer isso. A questão é que, por onde você vai, o tempo que for da sua vida, você vai encontrar problemas. De tal maneira que parece que aquela salvação que Jesus trouxe para a nossa vida, ainda não se manifestou de maneira plena. E você fica assim desejoso de que podia ser melhor ainda. Eu queria ter mais de Deus. Eu queria ter mais desse Santo Espírito. Eu queria ter mais comunhão com Deus, mais intimidade com Deus, andar mais no centro da vontade de Deus. Quando a gente lê o Apocalipse, a gente chega, mesmo vendo as histórias que são contadas, a gente vai perceber isso nas histórias das igrejas que vamos pensar, mesmo na história que João vai desenrolando, contando toda a história que acontece naquele momento e que parece que vai se repetindo ao longo da história do cristianismo. Mesmo quando você chega nesse livro, mesmo tendo os problemas que ele ainda relata, e que só vão se resolver definitivamente lá nos 2 últimos capítulos, você encontra ali que finalmente a história tem um fim. Nada andou aleatoriamente. Essa é uma lição que você deve saber. A história do mundo não está solta, correndo solta, como se o Putin decidisse o que vai fazer, como se o Trump fosse o dono do nosso futuro. Eu sei que às vezes assusta, né? O mercado, o dólar, as guerras e a corrupção e tudo isso assusta o crente também. Mas o crente, o cristão, o discípulo de Jesus é aquele que enxerga na história a mão de Deus dirigindo essa história. O nosso destino não está nas mãos do acaso, está no Deus que dirige a história. E o Apocalipse mostra exatamente isso, que Jesus que veio ao mundo, que morreu naquela cruz, que ressuscitou ao 3º dia, que foi elevado aos céus, ele está sentado no trono do mundo e está dirigindo a história da humanidade. Você crê nisso? Amém. Ótimo. Só que eu quero dizer a você que ele também dirige a história da sua vida. E se você está num momento de depressão, naquele momento difícil, naquele momento que você fala assim, eu acho que Deus esqueceu de mim.
Eu quero dizer a você que esse mesmo Deus que dirige a história da humanidade é o Deus que dirige a história da sua vida. Se não, pensa naquilo que João está escrevendo. João está escrevendo debaixo de perseguição. Muitos acreditam que Nero, por volta de 64, 65, por ali, depois de Cristo, desencadeou uma grande perseguição aos cristãos, momento em que Pedro e Paulo, por exemplo, foram mortos, provavelmente. Depois a igreja passa por um período onde ela vai se expandindo e chega por volta da década de 90, surge uma nova grande perseguição. Quando a gente pensa que vai ter folga, vem problema. Então, quando a igreja pensa que vai ter uma folga, vem um novo imperador, Domiciano, e esse imperador, ele não somente queria a adoração a si, mas ele determinou, ele decretou que deveria ser adorado. E aí acontece de novo que a igreja vai falar assim, não, o nosso Kyrios é Jesus, Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Messias, não há outro. E aí, baixa perseguição sobre aquele povo todo. É por isso que João diz no verso 9, eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ele acabou indo parar em Patmos porque ele saiu pregando o evangelho. E como eu disse, ainda hoje há lugares que quando você falar que é filho de Deus, que é discípulo de Jesus, você vai ser perseguido. E vai ser isolado, exilado como ele foi naquela prisão. E é dessa prisão, de um momento de, como ele diz, de sofrimento, em que exige-se perseverança dele, que ele escreve, que Jesus se manifesta. E olha que coisa linda, meus irmãos. O sofrimento, a prisão, revela um Jesus que está presente. Jesus, ele escreve para aqueles irmãos para falar exatamente que Jesus está vivo e reina. Os versos 4, ele diz a vocês, graça e paz da parte daquele que era e que há de vir, dos 7 espíritos, daquele que era e que há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Jesus, João, naquele momento, fala exatamente para aqueles irmãos que Jesus é este que reina em todos os momentos. É deste Jesus que emana graça e paz nos momentos de dificuldades. E isso é muito importante porque João está preso. E ele está falando, olha, aqui eu estou mandando essa carta porque daqui onde eu estou recebendo graça e paz da parte do Senhor Jesus. Aqui onde eu estou preso, exilado, proibido de pregar, continua Jesus sendo aquele que era, que é e que há de vir. A sua presença continua estando aqui e Ele continua reinando sobre todas as coisas. Ele continua sendo a testemunha fiel. Você se lembra que Jesus veio ao mundo para testemunhar não de si mesmo, mas do Pai que o enviou. Não falar palavras de si mesmo, mas as palavras que o Pai lhe disse. Veio ministrar ao mundo o amor de Deus para as pessoas e veio revelar o Pai às pessoas. Por isso ele é essa testemunha fiel que se manifesta para nós, e João está dizendo exatamente isso. Quem é este Jesus que nós adoramos hoje? Que diante dos nossos sofrimentos, das nossas lutas, das tribulações, como é que ele se apresenta? Ele é Jesus que está vivo e reina. E isso é muito importante que você compreenda que Jesus é vivo. Ele não é um Deus morto, ele não é uma ideia, ele é um ser que vive e que se relaciona conosco. Com quem nós falamos, a quem nós oramos, a quem nós pedimos, de quem nós esperamos a companhia, o socorro, a força. Esses cânticos não são só cânticos, são verdades teológicas, verdades espirituais para alimentar o nosso coração e a nossa alma e dirigir a nossa vida. E João escreve do meio do sofrimento aquelas igrejas, aqueles irmãos, para afirmar mais uma vez, Jesus está vivo e reina. Diante dos nossos sofrimentos, nós não podemos esquecer que Jesus é aquele que está vivo e que reina. Não há outro poder dirigindo a nossa vida. Não podemos sair dizendo aí, olha, lamento, porque parece que Deus não cumpre o que Ele prometeu, Ele não faz o que Ele disse que faria, Ele não tem o poder que disse que teria. Jesus está vivo, está reinando.
Às vezes nós não temos a resposta que queremos imediatamente. Tiago diz que por vezes nós pedimos de maneira errada. Pedimos pedidos que Deus não vai nos dar mesmo. Você dá todos os pedidos que seu filho lhe pede? Tem hora que você fala não. Não é a hora. Não vai fazer bem para você. E você fala assim, olha, mas só depois que eu morrer você vai ter esse negócio aí. Não é? Tem pai que com moto, por exemplo, fala isso, né? Você vai ter moto só depois que eu morrer. Enquanto eu for vivo, você não tem isso. Porque não é bom para você. E os pais existem para isso. Deus, às vezes, não dá uma resposta para nós, porque Ele sabe que não vai ser bom para nós. E nós podemos continuar pensando que Deus continua sendo vivo e reinando, apesar de não entregar aquilo que nós gostaríamos de receber. João é aquele que escreve do meio do sofrimento para dizer que Jesus nos ama. Veja no verso 5 que ele diz, na segunda parte do verso 5, ele diz assim: Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele fala exatamente isso, que Deus demonstra ou prova o seu amor por nós, porque Cristo morreu em nosso lugar, apesar de sermos pecadores ou quando ainda éramos pecadores. A prova do amor de Deus foi por aquilo que Jesus realizou para nós. Você lembra que a gente falou agora há pouco que parece que a Bíblia conta histórias que nunca se resolvem, que sempre tem um problema, estão patinando, mas que a única obra perfeita que é realizada por alguém é realizada pelo próprio Jesus, o seu sacrifício, a sua obra na cruz. E João precisa lembrar esses irmãos, olha, Jesus está vivo, Ele reina e Ele nos ama. Mas você, João, está lá em Pátimos, preso, exilado. Jesus nos ama, porque a prova do amor de Jesus, a maior prova que Jesus tem por nós, não é quando Ele responde ou quando Ele nos dá as coisas que nós queremos. A maior prova do amor de Deus foi a sua morte na cruz, o que Ele realizou ali, a obra que Ele realizou em nosso favor. Meus irmãos, você vai se lembrar que o escritor aos Hebreus fala sobre uma nuvem de testemunhas. É tanta gente, é uma nuvem de testemunhas, que ao longo do tempo, dos séculos, tem afirmado assim, vale a pena crer neste Deus, vale a pena crer em Jesus. No meio daquela nuvem de testemunhas, alguns são anônimos, pessoas que foram cerradas ao meio, mortos, foram entregues às feras, que são tão importantes quanto Moisés, Abraão, Gideão, quanto os heróis que a gente tem o nome e que registra nas páginas da Bíblia. Gente que Deus amou, apesar de morrerem cerrados ao meio, morrerem ao fio da espada e coisas desse tipo. E às vezes, meus irmãos, a gente tem a impressão que Deus não nos ama, porque chegou a nossa vez. Porque o gostoso é assim, né? Eu quero ter experiências como as de Moisés. Eu quero chegar diante do mar, abre, e eu caminhar pelo meio. Eu quero ter as experiências de Pedro, eu quero caminhar sobre as águas. Eu quero ter a experiência de Daniel, eu quero, se cair na cova do leão, eu quero que um anjo venha fechar a boca dos leões. Ou de Mesaque, Sadraque e Abednego, como falamos sexta-feira, que foram para a fornalha de fogo ardente, e Jesus ao lado deles, e nada, nem chamuscou o cabelo, a roupa deles. E nós nos esquecemos por vezes que, em algumas ocasiões, nós vamos ser como aqueles heróis anônimos que vamos morrer sem ter recebido aquilo que esperávamos. Vamos ter esperança em nosso coração, simplesmente. Ele diz aqui que, olha, que outros, né? Ele fala primeiro daqueles heróis com grandes vitórias, depois outros enfrentaram zombaria e açoites, outros ainda foram acorrentados e colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos ao fio da espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles, como não era digno de Enoque, Noé, Abraão, Jacó, Davi e todos os heróis da fé. Nós precisamos compreender que o amor de Deus, por vezes, não está nas respostas, mas no fato que Ele morreu por nós.
E mesmo que você não esteja satisfeito com este momento, e é o que João escreve para aqueles irmãos, Jesus nos ama, porque Ele nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. João está dizendo que, olha, eu podia estar num palácio nesse momento, mas se não tivesse essa libertação que vem pelo sangue de Jesus, não seria bom. João escreve para dizer que Jesus nos chama para servi-lo. Olha que coisa tremenda. Há um mote no HDR que diz que Deus não precisa de nós, mas Ele conta conosco. É plano de Deus que nós possamos servi-lo. No verso 6, João diz, Ele nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai, a quem seja a glória e o poder para todo sempre. Você já pensou nisso? Que honra é essa? Ter sido escolhido para poder servir a Deus e ser um sacerdote, um representante de Deus no mundo. Você já se viu dessa maneira? Que onde você chega, você pode se apresentar e você ali é o canal, é o mediador da mensagem de Deus para aquelas pessoas. Você pode falar do amor de Deus, você pode compartilhar de Jesus com as pessoas. É este Jesus que João faz questão que aqueles irmãos se lembrem. Ele vai falar também, e João vai falar, retornando aqui, que o seu testemunho, a pregação da palavra, o testemunho de Jesus, é o serviço que ele estava prestando. Quando ele fala que ele nos constituiu reino e sacerdotes, está falando assim, eu estou preso hoje porque eu fui um sacerdote. Eu fui aquele que fui pregar o evangelho, fui aquele que fui anunciar a Deus, fui mediar. Esse povo não sabe quem é Deus, então eu estou aqui, o sacerdote fazia essa mediação entre Deus e o povo. E nós estamos, meus irmãos, nessa posição de apresentar ao povo o nosso Deus. Isso é um grande privilégio, um grande privilégio. Pense, meus irmãos, que grande privilégio será você chegar um dia na eternidade. E quando eu chegar no céu, eu espero encontrar todos vocês lá, tá certo? Antes de mim, inclusive. Eu quero chegar lá e encontrar vocês lá, tá? Mas chegando lá, você encontrar alguém, a gente está imaginando, porque a gente não sabe como é que é lá ainda, direitinho, não é? Mas você chegar lá e ser recebido por alguém que falou, rapaz, que bênção, eu estou aqui por tua causa. Porque um dia você apresentou Jesus para mim. Já pensou? Que glória será? Poder receber um abraço nos céus e falar, que bênção que você foi na minha vida, eu estou aqui hoje por tua causa. Por isso é um grande privilégio anunciar Jesus, porque quando os olhos dessa pessoa forem desvendados para Jesus, a eternidade dessa pessoa é transformada, é mudada, é para todo sempre. Isso é um grande privilégio. João também lembra aqueles irmãos que Jesus voltará. Nós já falamos disso nesses domingos anteriores. Ele diz no verso 7, eis que ele vem entre as nuvens e todo olho verá, até mesmo aqueles que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Meus irmãos, tem uma música que fala assim que quando Jesus voltar, eu não sei para você como será, mas para mim será um dia glorioso, porque Ele é meu escudo indestrutível, o Deus em quem eu posso confiar, e o escritor vai falando tanta coisa bela a respeito desse anseio que ele tem pela volta de Jesus. Nós já aprendemos nesses domingos anteriores que Jesus vem, quando vem nesse momento, falar ao nosso coração, tocar em nossa vida, dirigir cada um de nós, mas que a igreja de Jesus tem um anseio por esse dia em que Jesus vai voltar e adentrar de novo esse tempo e espaço de uma maneira gloriosa. Não voltará montado num jumentinho, humilde, nascendo numa manjedoura, mas ele voltará como grande rei, aquele que está sentado no trono do mundo e que dirige a história do mundo. E vai dizer assim, olha, eu vim agora consumar todas as coisas. Eu vim transformar essa realidade. João faz questão de lembrar para aquela igreja que está sendo perseguida, ele vem. Quando ele vier, todas as coisas passarão. Por isso que ele termina dizendo, olha, toda lágrima será enxugada dos nossos olhos.
Ele é aquele que diz que Jesus é o Todo-Poderoso. No verso 8 ele termina dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós estávamos falando na sexta-feira a respeito do momento em que nós nos sentimos mais impotentes, e que é o momento em que Deus se revela. É quando a gente está assim sem poder algum, que a gente não confia absolutamente na nossa carne, a gente não enxerga, por exemplo, uma solução, e aí Jesus se revela, se manifesta. E que chegar a este, eu sei que é difícil, porque a gente sofre, a gente vai fazendo as coisas do nosso jeito, e quando a gente só recorre a Deus, muitas vezes, porque a gente não consegue mais fazer as coisas. E aí a gente já está desesperado, porque a gente andei, não resolveu nada e eu estou aqui sozinho. E é nesse momento, é no momento que a gente se sente um nada, que Deus mais se manifesta. É por isso que Paulo, e eu citei esse versículo essa semana, olha, citei hoje pela manhã, lembrando que ele fala assim, olha, eu me o pior dos pecadores. E é nesse homem que se sente o pior, o que não tem nada a oferecer, que Deus mais se revela. Que a graça de Deus se revela de uma maneira transbordante, tão maravilhosa. João faz questão de lembrar aqueles homens, aquela igreja. Quem é o Senhor da igreja? Quem é o noivo que ele vai determinar a partir do seu livro? Quem é o Senhor da história? É esse Jesus. Por isso que a gente pode clamar o nome de Jesus, a gente deve buscar a Jesus. Por isso que nós nos reunimos em torno do nome de Jesus, para anunciar a Jesus, para dizer que só Jesus salva. Esse é o Senhor da igreja. Agora eu queria falar um pouquinho a respeito de nós, rapidamente. Veja no verso 9, que ele diz assim: eu, João, irmão e companheiro de vocês, no sofrimento, no reino e na perseverança. O companheiro, isso não é um tema político, isso é uma ideia daqueles que caminham juntos, aqueles que é bom você ter um companheiro, porque quando você cair, ele vai te ajudar a levantar, o companheiro que te ajuda a aquecer, o companheiro que te fortalece, que faz com que você se pareça um cordão de 3 dobras. E João está falando para aqueles irmãos, nós somos companheiros. Nós somos irmãos primeiro, por causa desse Jesus. Primeira questão. É muito importante para nós compreendermos isso. Mas nós somos companheiros também de sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus. Sofrimento. Poxa, eu queria Jesus para ser feliz, não é? Não é isso que a gente quer Jesus para ser feliz, a gente quer vida abundante. Mas por vezes João está escrevendo para a igreja, porque a igreja vai ser perseguida, e meus irmãos, nós somos muito, mas muito privilegiados. O que nós vivemos no Brasil é pouco diante de outros lugares que perseguem. Tá? Embora no meio da perseguição esteja surgindo o evangelho, o cristianismo mais pungente deste século, está surgindo dos lugares onde há mais perseguição, onde os regimes são mais fechados. O evangelho está florescendo. Você ouvir os missiólogos, os missionários que estão por lá, o seu coração se aquece diante disso. Mas João fala, olha, existe sofrimento. E meus irmãos, o sofrimento é um tempo de testemunho. O sofrimento é um tempo de testemunho. O sofrimento é um tempo de nós nos apegarmos e dependermos e confiarmos em Deus. Jesus prometeu isso. Aliás, prometeu não, ele falou, nos alertou a respeito disso. Quando falava aos seus discípulos, ele disse assim: acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos seus concílios e vos açoitarão nas sinagogas. Ainda em Mateus, Jesus adverte no capítulo 24, então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por
causa do meu nome. João diz assim: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também vos perseguirão a vós. Mas se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Em Atos ainda encontramos, já se cumprindo aquilo que Jesus vinha falando, e consentindo eles nisso, chamaram os apóstolos, e depois de os açoitarem, mandaram que não falassem no nome de Jesus, e os deixaram ir. Pedro experimentou isso, o sofrimento. Nós somos companheiros de sofrimento, por causa do reino e dos sofrimentos desta vida. Todos vamos ficar doentes, todos vamos morrer de alguma doença. Todos teremos que enfrentar a morte nossa, do cônjuge, de pais, de filhos, de pessoas queridas. Isso é inevitável, é um inimigo do qual não vamos escapar. Todos teremos sofrimentos, mas para uma igreja que estava sofrendo, Jesus disse assim, ele manda João mesmo escrever, não é? Tem sofrimento, mas ele diz assim: não temas as coisas que hás de padecer. Alguns sofrimentos são fruto do que o diabo vai fazer contra vocês, porque eis que o diabo lançará alguns de vocês na prisão, para que sejais tentados e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Nós somos companheiros no sofrimento. Se você estiver sofrendo, eu quero dizer que você é meu companheiro. E a gente pode lembrar um para o outro quem é Jesus, e orar um pelo outro, e sustentar um ao outro, e fortalecer a fé um do outro. Nós somos companheiros do reino, do reinado da igreja, do avanço que a igreja... Você pode ver todos os problemas que a igreja tem. Todos, tem um monte. Dessa, da igreja vizinha, da igreja do mundo, da igreja do Brasil, ou você pode celebrar os avanços que a igreja vai tendo. Como eu disse, quando você ouve um missionário, alguém que está no campo, lá no campo, na batalha de frente, e você começa a ouvir os testemunhos do que está acontecendo, e como eu disse, o evangelho florescendo no Irã. Como é que pode um negócio desse? Quando está o maior sofrimento. Você sabe que Israel, esse Israel que existe hoje, ele surgiu dentro do campo de concentração. As pessoas começaram a resgatar, eles que viviam espalhados, se uniram, e dali surgiu esse sentimento, foi resgatado o sentimento de nação. E quando parecia que estava destruído, Deus fez com que surgisse um novo povo de Israel. E é assim que Ele faz conosco também, quando nos permite sofrer, porque lá no meio do sofrimento, pensa comigo, não é quando você está sofrendo que você mais busca a Deus? Que você mais dobra o seu joelho? Que você mais lê a Bíblia? E parece que quando você se levanta deste sofrimento, de derramar a sua alma diante de Deus, de buscar a Deus, você fica mais forte? Se levanta mais forte desse sofrimento? Nós somos companheiros de sofrimento. Somos companheiros do reino, dessa igreja que vai reinar, que finalmente vence todas as coisas e sai vitoriosa na história da humanidade. E nós somos companheiros de perseverança. Meus irmãos, se não fosse difícil, a gente não ouviria tantas vezes na Bíblia a palavra perseverança. Certo? Negócio fácil, vai fazendo de qualquer jeito, né? Mas toda hora a gente sendo exortado a perseverar. Exortado, olha, vai ter dificuldade, vai ter sofrimento, vai ter inimigo, vai ter homens perversos, vai ter o diabo contra vocês. Perseverem. Nós somos companheiros de perseverança em Jesus. Existe um livro, se você um dia achar, puder ler, Uma Longa Obediência na Mesma Direção. Isso é perseverança. Não é uma corrida de 100 metros. É uma maratona, 42 quilômetros. Eu não sei como é que pode um negócio desse. Não faço ideia. Imagina a pessoa sair correndo, ele vai daqui até onde eu moro e volta. É quase isso. Dá uns quilômetros a mais. Você já pensou?
Anhaya Melo, Salim Faramaluf, Marginal, Inajar de Souza, depois dar meia volta e voltar esse caminho todo. Isso é ser perseverante. A perseverança é uma maratona. É assim que a gente vê. Nós já pensamos aqui sobre Daniel, sobre Sadraque, Mesaque e Abednego, como José. E José, eu quero terminar essa ideia de nós sermos companheiros no sofrimento com a história de José. Afinal de contas, ele é aquele que sofre muito. E o que define a sua decisão de sofrer é quando ele diz assim: como, pois, ele dá aquela resposta para aquela mulher, como, pois, faria eu este tamanho mal de trair a confiança do meu senhor, de Potifar, e pecar contra Deus? Ali ele decidiu. E ali ele passa a ter uma vida de sofrimento, mas de perseverança, de não pecar contra Deus. Quando Jesus diz assim, eu sou aquele que vive, ele está dizendo para mim e para você assim, olha, lembra que eu disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se queremos vida, precisamos de Jesus. Ele é a vida que nos leva a Deus. Quando João fala de Jesus, ele diz assim, no princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra, que é o próprio Jesus, estava com Deus no princípio. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele, em Jesus, estava a vida, e esta é a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Quando Jesus diz para João, que vai escrever as cartas para as igrejas, eu sou aquele que vive, ele está dizendo, a vida é encontrada em mim. A vida depende de mim. Eu sou o criador de toda esta realidade, e por isso eu a governo, eu a dirijo. Você pode confiar. Escreva estas coisas. Confie, porque eu já venci a morte. Por isso que ele vai dizer que ele tem as chaves da morte e do Hades. Que era para dizer assim, eu tenho domínio sobre todas as coisas. Nem todo mundo tinha chave naquele tempo. Quem tinha uma chave é porque tinha um tesouro e tinha autoridade. Jesus está dizendo isso. Eu tenho autoridade sobre a vida porque eu sou a vida. Lembra que ele disse que ele ia doar a quem ele quisesse? E que ele ia doar a sua própria vida, ia retomá-la? Eu sou o que vive. Quando você enfrentar os sofrimentos que João estava enfrentando e que a igreja enfrentava naquele momento, não se esqueça que Jesus é aquele que vive. A vida está sob o controle de suas mãos. Eu queria agora convidar você, então, a pedir a Deus que traga ao seu coração o mesmo sentimento que trouxe no coração de João, quando escreveu estas palavras. Eu sou servo de Jesus. Esse Jesus que vive, esse Jesus que reina, esse Jesus que nos ama, esse Jesus que tem o controle de todas as coisas. E apesar de sermos companheiros de sofrimento, de perseverança, nós vamos ser companheiros do reino, porque um dia a igreja vai vencer.